Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor sobre a vitória do Brasil por 3-0 sobre a Escócia e a consequente classificação em primeiro lugar no seu grupo na Copa do Mundo de 2026. Hoje realmente nós podemos dizer que o Brasil finalmente estreou na Copa, porque o Brasil vinha tendo um desempenho muito irregular, muito abaixo do esperado, mas hoje o Brasil conseguiu se sair muito bem. Óbvio, ainda temos defeitos, ainda temos coisas a melhorar, não podemos nos empolgar muito, mas de qualquer forma, nós não podemos negar que houve uma boa melhora no dia de hoje. O Brasil jogou melhor, jogou com mais intensidade, um Brasil mais organizado, sabendo o que ia fazer com a bola. E uma coisa que eu quero destacar aí que fez muita diferença no jogo de hoje foi a questão da marcação-pressão. Esse tipo de marcação a seleção brasileira ela está tentando desde o primeiro jogo contra o Marrocos. Porém, no dia de hoje eu vi que foi feito com muito mais efetividade. Eu creio que até pelo tempo de treinamento, o Ancelotti ele está tendo um contato muito maior com a seleção brasileira, né? Tá tendo um trabalho diário. Então, obviamente, a seleção brasileira aos poucos está apresentando uma boa evolução. E foi justamente nessa pressão que o Brasil fez sobre a defesa da Escócia que sai o primeiro gol. Depois de uma roubada de bola do Vinícius Júnior, ele vai lá e consegue driblar o goleiro e marcar o primeiro gol. Um gol que dá bastante tranquilidade para o Brasil. Brasil que vinha pressionado pelos últimos resultados e especialmente pelos últimos desempenhos, né, que estavam bem abaixo do esperado, mas dessa vez não. Nós tivemos uma seleção que teve o domínio da questão do meio de campo, nós tivemos uma seleção que soube bastante bem como propor o jogo, e também uma coisa que eu quero destacar é a questão da intensidade. Nós tivemos uma seleção bastante intensa, com uma marcação sob pressão que funcionou muito bem, e quase que nessa o Brasil faz o segundo gol. Depois de novamente o Vinícius Júnior roubar a bola, ele vai lá e acaba fazendo o gol, porém o árbitro vai lá e anula, por uma questão de uma falta. Eu, para ser bem sincero agora, e não é porque eu sou brasileiro que eu vou falar isso, não é porque eu estou torcendo para a seleção brasileira que eu vou falar isso, mas na minha visão não houve a falta. Porque para mim o Vinícius Júnior ele vai lá, ele consegue roubar a bola e a partir do momento que ele rouba a bola, o zagueiro ele tenta tirar. E ao tirar, ao invés de pegar a bola, ele pega na perna do Vinícius Júnior e acaba caindo. Para mim, o Vinícius Júnior não faz a falta e o zagueiro acaba, ao invés de chutar a bola, chutando a perna do Vinícius e caindo, coisa que o Vinícius Júnior não tem culpa alguma. Então, para mim, não foi falta, foi uma falta muito mal marcada e para mim esse segundo gol do Vinícius Júnior foi totalmente legal. Porém, como o Brasil estava com um volume de jogo muito bom, estava muito organizado, praticamente não deu chance para a seleção da Escócia. A seleção da Escócia, obviamente, não é das melhores. É uma seleção que possui inúmeros defeitos e fragilidades, porém, de qualquer forma, o Brasil soube se aproveitar muito bem disso, algo que não vinha fazendo nas últimas partidas. E vai lá o Vinícius Júnior novamente para fazer o segundo gol. Esse gol dessa vez valeu. Brasil 2-0, dois gols do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior chega a 4 gols nessa Copa do Mundo, vem sendo um grande destaque. Inclusive, ele está só a um gol da artilharia, né? O artilheiro nesse momento é o Lionel Messi da Argentina. Porém, o Vinícius Júnior está com números muito bons e principalmente com atuações muito boas. Para mim, eu creio que não há dúvida, né? Creio que a essa altura do campeonato ninguém sequer discute isso. O Vinícius Júnior é o destaque absoluto dessa seleção brasileira. É realmente o jogador que está chamando a responsabilidade para si. É um jogador que tem bastante personalidade, está sabendo ser o grande líder técnico dessa seleção brasileira e realmente está com um desempenho espetacular. Para mim, está entre os destaques da Copa, sem dúvida. Numa Copa onde todos os grandes jogadores estão mostrando um bom futebol, né? Como é o caso do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Lionel Messi, como é o caso do Haaland e muitos outros, né? Inclusive até o próprio Mbappé, que vem jogando muito bem e que tem uma seleção também bastante bem organizada e que para mim é a favorita a ganhar essa Copa do Mundo. Aí no segundo tempo o Brasil continua muito bem, continua bastante organizado nessa marcação sob pressão e depois de uma boa ação ofensiva,
o Matheus Cunha vai lá e faz o seu terceiro gol. Matheus Cunha, que é outro destaque da seleção brasileira, é um centroavante que realmente é o tipo de centroavante típico que vai lá e quando tem a oportunidade simplesmente marca o gol, não inventa muito, é um finalizador, é um jogador que termina jogadas e geralmente termina em gol e vem sabendo aproveitar muito bem as oportunidades. Para mim, a essa altura do campeonato, já tomou a posição e já se firmou como titular da seleção brasileira. Se houver algum tipo de dúvida do Ancelotti em relação à titularidade nessa questão de centroavante, para mim, o Matheus Cunha já não vem deixando mais margem para dúvida. Realmente ele tomou essa posição, se firmou e pegou essa oportunidade. Porque numa Copa do Mundo, quando você tem uma oportunidade, você tem que saber aproveitar. E o Matheus Cunha soube muito bem aproveitar as oportunidades dele nesses dois jogos. Foi muito bem, marcou nesses dois jogos, tem 3 gols na Copa do Mundo. Então é outro destaque da seleção brasileira. É um jogador que também vem prometendo bastante nessa e que pode entregar, né? É um grande jogador, é um jogador o típico centroavante, o centroavante que realmente vai lá, tá lá para fazer o gol, se tiver oportunidade vai marcar. Então isso nos deixa bastante animados como brasileiros. E além de tudo, para finalmente a gente poder ter uma noção, estreou o Neymar. O Neymar que vinha com problemas físicos, né? Vinha de uma contusão, vinha aos poucos para tentar recuperar o seu ritmo de jogo, jogou os últimos 15 minutos finais. Então, aos poucos ele vai retomando. Eu creio que ele, se ele conseguir entrar em forma, ele pode ajudar bastante, pode ser útil para essa seleção brasileira, tanto na sua experiência quanto na sua qualidade técnica. Então é bastante animador também o fato do Neymar ter entrado nesses 15 minutos e ter finalmente estreado nessa Copa do Mundo, que foi um nome bastante esperado desde a sua convocação. Então nós tivemos um Brasil que fez um 3-0, um 3-0 na minha visão tranquilo, onde o Brasil finalmente jogou bem, finalmente se impôs. Obviamente, a partir desse momento nós entramos em fases eliminatórias, onde quem perdeu vai embora para casa, então nós não podemos errar. E ainda o Brasil tem algumas coisas a corrigir. Precisa ter um pouquinho mais de agilidade nessa questão do meio campo, precisa ter algumas coisas na marcação que ainda precisam ser corrigidas, mas eu vejo uma evolução, o que é o mais importante. Porque o que a gente estava percebendo e o que estava preocupando bastante a gente é que não vinha obtendo uma evolução. A gente via uma seleção totalmente estagnada e um treinador aparentemente perdido. Mas o Ancelotti é um treinador muito experiente e que aos poucos ele vai conseguindo encaixar as peças e vai conseguindo fazer com que a seleção consiga desempenhar o seu melhor futebol. E hoje foi, na minha visão, a melhor apresentação da seleção na Copa até agora. O Brasil se classifica em primeiro, o que é bastante importante, e agora aguarda o seu rival, que pode sair entre Holanda, Japão ou Suécia. Então, o jogo já está definido para segunda-feira, nessa próxima segunda-feira às 14 horas. Agora nos resta saber o adversário. Nós podemos pegar a Holanda, que é um time bastante forte, o Japão, que é um time bastante organizado, e a Suécia, que apesar de, na minha visão, estar um degrau abaixo dessas duas anteriores, também é um time que tem a sua organização e possui os seus talentos. Então, de qualquer forma, nós teremos uma fase bastante difícil nessa eliminatória. Mas o que me deixa animado é que o Brasil vem melhorando bastante. Jogo a jogo o Brasil vem melhorando. Aos poucos os jogadores vão entendendo um pouco da proposta do que é o Carlo Ancelotti e do que ele vem pedindo aos jogadores. Eu creio que o Ancelotti está sabendo explicar bem o que ele quer e o jogo de hoje deixou claro isso. Óbvio, não podemos nos empolgar, não podemos achar que está tudo certo, mas também não podemos deixar de dizer que hoje houve uma grande evolução. Hoje nós jogamos melhor. Hoje foi o nosso melhor jogo na Copa do Mundo. Então foi bastante importante para a seleção brasileira esse tipo de jogo. Nós finalmente conseguimos vencer e convencer, o que é bastante importante para a fase eliminatória. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou dessa classificação? E como você acha que o Brasil vai sair nessas fases eliminatórias, onde quem perder
vai para casa. O Brasil não pode errar mais. Então agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. Deixe ela nos comentários para mim, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.